Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do Grupo de Discussões Empresariais, que é a Blutex, a empresa que organiza e gerencia todas as informações compartilhadas. O objetivo aqui do grupo é sempre debater alguns assuntos relevantes relacionados à área contábil, fiscal e tributária. As nossas próximas reuniões acontecerão. Nós temos atualmente o apoio da FIENG pela gerência tributária, o Senai 104.0, desenvolve alguns projetos relacionados à tecnologia. Goulart e Colepícola Advogados, que nos apoia nos assuntos jurídicos. Meet Platform, que também nos traz periodicamente a atualização sobre os assuntos relacionados aqui nas reuniões. E RSM Brasil, com a seção controles internos. Então, pessoal, a gente vai falar um pouco da FD Reinf. Antes da Simone trazer aqui um pouco de benchmark de alguns projetos que ela tem participado, eu vou trazer umas atualizações, porque eu traria no final lá, em outros temas lá, mas vai ficar mais adequado trazer aqui no começo para vocês. Okay. Aqui as últimas alterações que aconteceram, as últimas publicações, né? Então, vocês percebam aqui que da última reunião, que foi dia 28 ou 29 de agosto, a gente teve uma, duas, três, quatro, cinco publicações relacionadas à FD Reinf. Nota técnica, nota da Receita sobre a prorrogação, a não prorrogação, né? E essas publicações é o que as empresas e as entidades usaram como argumentos para pedir uma nova prorrogação. E a Receita Federal não aceitou e ela não será prorrogada. Então, esse cronograma aqui, ele existe desde março, quando houve a prorrogação para setembro. Então, agora, em setembro, a gente começou a ter os eventos aí que tem necessidade de transmissão diária, desde 21 de setembro, e o mensal a partir de 13 de outubro, porque dia 15 é dia não útil, né, antecipa, a primeira transmissão mensal. A gente, dentro desses argumentos das empresas para pedir uma prorrogação, no grupo piloto, a gente fez uma pesquisa e 48 empresas retornaram essa pesquisa, e mais da metade delas declararam que não estavam preparadas para entregar. Essa pesquisa foi compartilhada com a Receita, né, de imediato, lá pelo dia 20 e poucos de agosto, e mesmo assim a Receita entendeu que não era motivo de prorrogação. Eu fiz uma pesquisa lá no nosso grupo de WhatsApp do nosso blog, 39 pessoas responderam, e percebam que mais ou menos a metade, né, disse estar preparada ou estaria preparada para a transmissão. Aí eu trouxe aqui um resuminho e algumas dicas ou, né, esclarecimentos aqui para vocês. Então, já comentei que a pesquisa foi encaminhada ali logo para a Receita Federal. A Receita Federal informou que não faria o adiamento. Então, primeiro é a pesquisa, segundo, falou que não ia ter adiamento, terceiro, a Receita reiterou, mas não formalizou, que este período de setembro a dezembro será um período de ajustes tanto para a Receita Federal quanto para as empresas, e que não utilizará os dados desse período para fiscalização. Isso está escrito aonde? Em lugar nenhum, né? A não ser nesse slide aqui. Parte dessa interpretação, tem um link aqui embaixo para um vídeo no YouTube, que foi um evento que teve, onde o Kruger falou um pouco disso, e também do que a gente no grupo piloto tem discutido, né? Existe uma negociação, as empresas estão pedindo para a Receita publicar alguma coisa, seja uma instrução normativa ou uma nota, que ela deixe transparente que não haverá fiscalização. Mas acho muito difícil de acontecer. Não é impossível, mas muito difícil de acontecer. Então, se eles não vão usar, se eu não transmitir, vai ter multa? A legislação diz que sim, vocês estão obrigados, e quem não transmitir vai pagar multa. Então, a primeira recomendação é transmita, né?
não deixe de transmitir para não pagar a multa. E se eu transmitir com erro, eu realmente não vou ser fiscalizado? Não dá para ter essa certeza, porque muitas pessoas vão passar pela Receita Federal nos próximos 5 anos e alguém pode, se a legislação não estiver dizendo que esse período não era para ser fiscalizado, né, qualquer um pode fiscalizar. Da nossa experiência de participar dos projetos piloto, quando os participantes do projeto comentam dessa forma, sempre foi cumprido, né, Tonelli? Né? Então, sempre foi cumprido. Então, é pouco provável, né, que se tenha alguma situação de fiscalização, mas ela é possível, né? E por isso a gente sempre recomendou e continua recomendando que as empresas entreguem no prazo com a melhor qualidade possível, né? Esse é o objetivo. E se precisar retificar, a qualquer momento, é só retificar, né? Então, entrega o melhor possível, se não tiver 100%, trabalha para ficar o 100% e retifica. O que acontece nesse período de setembro a dezembro? Em termos de reinf, nada. Você vai entregar, você tem que se preocupar com a qualidade do que está entregando, mas o que vai valer é a DCTF, é a DIRF que vai entregar em fevereiro referente a 2023 e os DARFs continuam sendo emitidos no modelo normal. Também nessa apresentação aqui o Kruger ressaltou uma coisa que a gente já fala também há algum tempo, que as empresas aproveitem lá o Mafon para verificar questões de tributação, porque de retenção, desculpa, porque a legislação não está mudando nesse momento, né? Então, aquilo que vai para a DIRF, aquilo que está sujeito à retenção, vai para a REINF no modelo da REINF. As empresas pleitearam, junto com as entidades aí no momento da prorrogação, justificaram como alguns motivos para a prorrogação a questão de lucros e dividendos, dizendo que é impossível apresentar até o dia 15 do mês. Então, o Kruger já disse que provavelmente vai legislar que poderá ser até o segundo mês subsequente. Então, ao invés de ser dia 15 do mês que vem, vai ser do outro mês, né? Para dar tempo aí das empresas organizarem isso. A questão de cartões de crédito também, que a REINF pede as informações das empresas que lidam com cartão de crédito, além das próprias operadoras de cartão de crédito. Então, as empresas também estão pleiteando e a Receita Federal está avaliando se ela vai dispensar ou mudar a forma que ela está solicitando, né? Ou solicitar só algo que realmente não seja prestado pelas empresas de cartão de crédito. Da Iene, eu falei, as empresas estão pleiteando. E no dia 25 de setembro, né, foi a última publicação dessa nota da Receita, onde ela deixa claro que não houve prorrogação e que esse período é um período de testes, né, mas não formalizou que não será, não haverá fiscalização nesse período. Faço parte da equipe de atendimento e projetos aí da Meet Platform. E a gente pegou aí vários projetos, né, de mapeamento e implantação. E meu objetivo aqui hoje é falar um pouquinho sobre essas experiências que a gente teve, né, o que a gente observou durante esses projetos, e trocar essas experiências aí com vocês, escutar de vocês também, né, claro. A gente sempre sugere o seguinte, independente de ser REINF ou não, né, aqui a gente está focado no REINF, mas assim, se vamos ter que fazer uma entrega nova, uma obrigação nova, a gente sempre sugere que seja feito uma parte de mapeamento, né, e de implementação. O que consiste basicamente a parte do mapeamento? O mapeamento a gente pode dividir ele em duas etapas, tá? Que seria o funcional e o técnico. O que a gente olha nesse mapeamento funcional? A gente olha os processos, a gente se volta para as pessoas que estão nas áreas que vão impactar essa entrega, né? Todos os processos que acontecem e que vão impactar essa entrega também. Faz análise de documentos, análise de cenários, tudo voltado para pensando como entregar essa nova obrigação, tá? A parte de mapeamento técnico, a gente já faz mais voltada para o software, né? Para os programas que vão ser usados
nessa entrega. Então, a gente vai olhar tabelas, vamos olhar o sistema, se o sistema está preparado, se as interfaces estão preparadas, porque o objetivo de tudo isso, na verdade, é identificar gaps, tá? O que são esses gaps? São essas falhas, as lacunas que a gente encontra durante essa análise e que possibilitam o cliente, né, no caso o contribuinte lá, se preparar para fazer essa entrega. Simone, a gente pode fazer uma entrega sem fazer essas etapas? Assim, poder a gente sempre pode, né, gente? Tudo é possível, mas não é o que a gente sugere. Por quê? Porque fazer essas etapas traz alguns benefícios para a gente, né? Possibilita que a gente tenha mais garantia em atender a legislação, né? Possibilita um compliance, né? Você ter certeza de que o que você está entregando ali é seguro, é confiável, está certo, né? E eu acho que o mais impagável disso tudo é a tranquilidade na hora da entrega. Porque, assim, a gente já trabalha com muitas informações, né? E tem riscos de multas e tal. Então, assim, você ter tranquilidade de que você está entregando a coisa certa, eu acho que é impagável, né? Quando clientes não optam, né, por fazer essa fase, eu acho que muitas vezes é em função de custo, mas eu acredito particularmente que esse custo ele acaba acontecendo também depois se você não faz, porque aí você vai ter que gastar tempo e dinheiro fazendo coisas ali no calor da hora, no calor da entrega, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês de como a gente classifica mais ou menos esses gaps. E a gente faz essa classificação, mais assim, para facilitar o entendimento das áreas, não só o entendimento, mas também a correção, né? Como que vai ser feita essa correção. Então, a gente tem aí um conceito de gap de processo. O que é esse gap de processo? São as falhas que a gente encontra nos processos que vão impactar as informações que vão para essa entrega, tá? Depois eu vou falar um pouquinho, durante os exemplos que eu vou dar, a gente vai falando aí o que seria, tá? RP. RP é quando o RP não está preparado para receber a informação ou para tratar a informação. A gente sabe, né, que geralmente o RP muitas vezes não está, porque a gente tem soluções fiscais para atender essas obrigações que trazem muitas informações específicas, né, que estão voltadas mesmo para a área tributária. O gap de interface, a gente trata ele sendo uma falha na integração entre o RP e a solução fiscal, tá? Porque a gente sabe o seguinte, a interface é aquela regra lá, é aquela inteligência que faz a ligação entre o RP e a solução fiscal. Então, se tiver alguma falha nesse processo, a gente trata como gap de interface. Solução fiscal é quando a própria solução ainda não está preparada para atender, seja né, completamente ou parcialmente, determinadas informações. E o gap de qualidade a gente trata quando assim, está no processo a informação, está no RP, muitas vezes, está na interface, mas não chega bem. Né? Eu acho que assim, esse gap de qualidade, eu acho que um exemplo bom disso, talvez não tão voltado aí para o REINF, mas é CEP. É porque às vezes a pessoa que está lá no processo, ela lança uma informação e ela não tem noção do impacto que aquela informação vai trazer se ela estiver inserida incorretamente, tá? Aí eu vou falar um pouquinho sobre os exemplos que a gente teve aí durante os projetos do REINF, tá? Provavelmente aqui vocês já não têm mais isso, nem terão, né? Tá todo mundo em dia, todo mundo já passou por isso. Mas vamos falar aqui algumas das coisas que a gente encontrou aí durante o processo, tá? Primeira coisa que a gente acha que impacta é a impossibilidade do clone do ambiente de produção para o ambiente de QA, tá? Por quê? A gente sempre fala, a gente sempre sugere, né, enquanto consultoria,
a gente sempre vai sugerir o melhor cenário. A gente vai sugerir o que a gente acredita que realmente vai trazer mais segurança no processo. E essa impossibilidade, ela pode ser tratada através de definição de cenário ou de massa de teste. Mas, assim, o ideal é que a gente consiga fazer o clone, porque no clone tem toda a movimentação real, né? Que as empresas têm. Então, isso é um problema que a gente tem encontrado, porque a gente sabe que esse clone não é simples, muitas vezes, de fazer, depende de áreas, depende de TI, né? Muitas vezes tem um custo, e aí acaba a gente não fazendo, a gente não trabalhando com esse clone, e aí a gente tem que ir para a definição do cenário. O outro ponto é acesso. Assim, acesso já foi uma coisa mais tranquila. Assim, já foi mais tranquilo da gente tratar, porque hoje, com essa questão de segurança, é muito mais complicado, é muito mais demorado, é muito mais lento, e isso acaba impactando lá nos prazos que a gente tem, porque às vezes a gente acha assim, isso aqui acesso vai ser uma coisa simples, e muitas vezes demora dias para liberar essa questão de acesso, né, nas empresas, tá? A indisponibilidade da área usuária. É o seguinte, na maioria das vezes, o usuário, ele não vai ser desalocado das funções dele para que ele esteja no projeto, né? E, assim, o ideal é que vá para esse projeto um usuário que realmente está envolvido nas operações, né? Então, a gente tem um pouco desse problema aí, dessa indisponibilidade. Nos projetos que a gente faz, a gente centraliza, né, muitos trabalhos para tentar liberar ao máximo o usuário, mas mesmo assim a gente ainda lida com essa questão da disponibilidade. RP e solução fiscal desatualizada. Quando a gente está nos projetos, é uma coisa que a gente trata como premissa, né? Porque é fundamental. Mas a gente ainda tem situações em que existe aí alguns impasses, algumas impossibilidades de manter esse RP e essa solução fiscal atualizada sempre na última versão, que é o que a gente pede, tá? Durante os projetos, a gente assim, encontrou também algumas situações, a gente percebeu que um dos problemas que alguns clientes teriam é essa ausência de informação de processos judiciais. Quando eu falo ausência, na verdade, eu não estou falando de não ter a informação, muitas vezes. Muitas vezes a informação existe, só que ela não está no RP e também não está na solução fiscal. Por quê? Está lá no jurídico, né? Está numa planilha de Excel, está num controle interno. Então, e a gente precisa de trazer essa informação aí para a solução. Foi um outro ponto que a gente viu também, que quem fosse precisar de entregar essa informação teria problemas. Por quê? Porque a informação de dependentes também não costumava estar dentro do RP, que não tem um módulo lá específico, né, muitas vezes, de RH, e geralmente estava dentro do RH essa informação, e aí, consequentemente, e também antes nem teria necessidade de vir essa informação para a solução fiscal. Parceiros no exterior é o seguinte, a gente percebeu que, às vezes, essa informação até vinha, mas vinha incompleta, né? Para essa informação de parceiros no exterior, a gente tem algumas informações específicas mesmo, né? O NIF, e a identificação desse ID fiscal, se essa pessoa que está no exterior é obrigada ou não é obrigada, se o país desobriga, enfim, essas informações, a gente viu que os clientes não estavam acostumados a levar para o cadastro. Ainda aí de parceiros, a gente tem o tipo de fonte pagadora, que a gente viu que é uma informação que a maioria dos clientes não tinha, né? Inclusive, assim, era uma coisa no processo mesmo. Nem o próprio processo de cadastro não tinha nada relacionado para buscar esse tipo de fonte pagadora, e também, peraí, tem um outro aqui também.
Ah, faltou uma aqui, depois eu vou lembrar, gente, passo para vocês. Tem um tipo de fonte pagadora. Então, por exemplo, essa parte aí de parceiros do exterior, é um gap que a gente teve gap de processo, teve gap de solução fiscal, porque não vinha de interface, né? Porque a informação não vinha, tá? Se estava faltando o processo, a informação não vinha também. Em relação aos valores, basicamente o que a gente percebeu de risco foi a manutenção desses valores, porque muitas vezes as manutenções elas ocorrem quando? Na hora da conferência, né? Vou fazer uma conferência aqui, não, tive uma divergência. E ali no calor da hora, essa manutenção às vezes é feita dentro da solução fiscal. E aí perde uma rastreabilidade, né? Isso pode gerar um problema aí para as empresas, né? Então, isso que a gente notou, essa questão da manutenção, ela traz um risco e ela acontece normalmente. Uma outra informação é a indicação de isenção ou imunidade, tá? Essa indicação, geralmente, os sistemas estão usando para poder fazer como premissa para geração dos eventos lá, e assim, a maioria dos processos nem tinha esse tipo de informação lá no cadastro, tá? A gente teve um caso também de sobreposição de registros referente a valores parcelados de CRSF, mas aí em função das chaves do sistema mesmo, porque como vinham, né, vai mais de uma parcela, então podia acontecer um risco de sobreposição. E eu acho aí que é o master de todos os problemas foi a natureza de rendimento. Porque a natureza de rendimento era uma informação que a gente não tratava em lugar nenhum da obrigação, né? Não, né? Então, sim, foi uma coisa muito própria aí, voltada para atender a REINF. Então, esse, por exemplo, é um exemplo de gap, que ele é um gap de processo, porque ele, né, essa informação a gente não usava efetivamente. Ele era um gap de sistema lá, de IRP, porque o IRP não tem essa informação, né, necessariamente. Nem a solução fiscal. As soluções fiscais foram se adequando para tratar essa informação. E aí, agora sim, né? Pelo menos as que a gente está trabalhando já tá tudo certo. Mas foi uma informação que super nova assim, para a gente trabalhar. Então, os problemas que a gente teve assim, foi de tentar encontrar uma solução que a gente entendesse segura para o cliente, né? Com o tempo, a própria solução fiscal, por exemplo, disponibilizou parametrizações e tal. Tem clientes que tratam essa informação já na interface, inclusive, né, diminuindo essa necessidade de manutenção e tal na solução fiscal. Então, assim, a natureza de rendimento foi a mais, eu acho que é a mais complexa, né, para a gente tratar. Mas encontramos aí meios para poder fazer isso através do conhecimento, da disponibilidade da área usuário, das discussões, né? A gente usou muito a questão da informação do serviço que está no documento fiscal, para conseguir tratar essa informação de uma forma segura, né? De uma forma mais, assim, que trouxesse mesmo segurança para a entrega da obrigação. Nessa situação que o Zé Adriano colocou de estar o sistema ignorando os dados que vieram no documento fiscal, tá? Eu acho super válido que o sistema faça aquilo que ele entende que é correto, mas que alerte da divergência. Tá? Então, né, tá? Tem que considerar sim, tá? E tem que descobrir o porquê que está diferente. Que o erro pode estar numa das duas pontas. Na verdade, a parte da família 4.000 para IR, PIS/COFINS, CS, não há consistência da Receita Federal sobre aquilo que você informa. Então, como o Zé falou, às vezes o fornecedor manda lá um e-mail, você fez 1%, você vai mandar com 1% de retenção, o fisco não vai questionar se está correto ou não, se a alíquota é aquela ou não.
nem com relação à natureza de rendimento, código de retenção lá 1708, enfim, ele não vai fazer nenhuma consistência. Então, ou seja, você tem que ter ou uma solução, ou você desenvolver uma solução que faça regras, né, pegando o gancho que o Tonelli falou, de prévias, né, de que você consiste os seus dados antes de você mandar. Então, seria eu acho que vocês fizeram isso, provavelmente, em alguns clientes, ou o próprio software tenha isso, não sei, relatórios, né, né? Agora, se pega um exemplo, estou falando só dentro do que vocês falaram, se você pega um exemplo, o fornecedor colocou um e-mail, você discorda, você não tem nem que registrar, você tem que primeiro questionar o fornecedor, né? Então, o exemplo que você deu, quando chegar lá, o cara vai informar um e-mail, você vai informar um, e pronto. Né? É que tem solução que automatiza a entrada do jeito que veio na nota. Pois é. Então, né, que é devolve a solução. sim, assim, deixa de ter divergência. A empresa não tem divergência porque entra tudo do que veio na nota, Pois né? é. Ué. Então, se todo mundo emitir perfeitamente, corretamente, beleza, mas infelizmente não é esse o cenário que a gente vive, né? Pelas dificuldades, né? Agora, na verdade, eu queria mais era explorar. Eu não sei se vocês têm tempo, né? Mas é legal se a gente pudesse debater com a Simone um pouquinho pela experiência dela. Eu tenho uma única experiência, ela tem várias, com relação aos assuntos. Aí teria que voltar aqui um pouquinho lá no item 6, 7, 8, enfim, discutir isso aí um pouquinho. Mas pode fazer depois no café. Não, mas pode questionar aí, Juninho, como assim, pega um caso aí. Acho que 80% dos problemas, ou 70% dos problemas, realmente que as empresas pegaram é natureza de rendimento. Acho que todo mundo ficou aí, né, com muita dificuldade de fazer cruzamento, porque todo mundo trabalhava com código de retenção, entendeu? E no final, o código de retenção é o mesmo, mas você tem várias naturezas que apontam para o mesmo código, não é isso? E você tem que informar, né? Bom, provavelmente, mais para frente, né, isso é base para a Receita fazer fiscalização em cima do código de natureza, né? Apesar de você estar fazendo dentro do código correto de retenção lá, por exemplo, um 1708, uma cooperativa lá, 3280, enfim, você tem aquelas alíquotas que estão direcionadas para aquele código de DAF. Beleza. Então, pelo menos isso você não pode errar, né? Por causa do recolhimento lá na frente da DCTF Web. Então, né, para recolher o DAF, para quebrar o DAF lá, recolher, fazer as retenções e tal. Mas eu acho que a natureza vai servir de alguma fiscalização futura, né? Então, tentar fazer igual você falou ali, com tipo de serviço da LC 116, né? Ou algo que a empresa tenha. Porque, gente, também não tem isso também. Não tem nenhuma empresa que tem. São raras as empresas que têm ali algum cadastro do tipo de serviço. Às vezes não tem nem o tipo de serviço, às vezes não tem a questão da LC 116. Então, acho que 70% do grande esforço dos projetos de REIM foram em relação ao rendimento. Tanto que deu muito debate isso aí, né? E alguns até investiram no passado em NBS, que era a nomenclatura brasileira de serviço da Ciscoserv, que morreu, e quem padronizou dessa forma, nem a nota de serviço nacional seguiu esse modelo. Ficou tudo baseado na LC 116. Mas se o cara tem isso, pode até ser uma facilidade para ele fazer a natureza, para ele vincular, entendeu? Se ele tiver isso. É que virou uma complexidade, porque o padrão da NBS era um padrão voltado para o processo estatístico da exportação de serviços. E aí algumas empresas, não muitas, mas eu sei de algumas que fizeram esse saneamento baseado na NBS, e aí é uma nomenclatura que não tem conexão nem com a natureza de rendimento, nem com a LC 116 diretamente. Foi um depara e não teve futuro, né? Mas vamos lá, eu estou dizendo assim, o cara tendo esse dado, ele pode partir desse para construir um de para. Sim, porque ele já fez um de para É que às vezes a maioria das empresas não tem nem esse. Sim. Aí vai partir de onde? Entendeu? Essa aqui é talvez a experiência que você possa até falar em relação a. Na verdade, assim, a gente viu que, assim, fazer um depara simplesmente, né, que era lá no início, que a gente achou que podia acontecer, fazer um depara simplesmente com o código de receita lá, geralmente não atende, né? Então, a gente teve esse problema aí, foi o inicial, porque não atendia. Então, mas realmente quem tem essa informação lá, qual foi o trabalho que a gente teve que fazer? De
identificar filtros que a gente pudesse usar. E aí o serviço foi um deles, por exemplo. Ou o próprio parceiro daquela retenção, né? O dificultador que a gente teve inicialmente, na verdade, foi assim, muitas vezes essa informação do serviço ela não estava ali naquele lugar, né, do banco de dados que a gente gravava a retenção. Então, a gente teria que trazer essa informação, criar uma regra para tratar essa informação. Então, assim, a natureza de rendimento realmente foi o que foi mais complexo para a gente poder tratar. Né? A gente viu alguns casos aí, mas a maioria deles, e nenhum deles a gente conseguiu exatamente 100% usar só código de receita e natureza de rendimento. A gente precisou de outras informações em algum momento, né? Seja ela de serviço, seja do parceiro, mais ou menos isso aí que a gente teve nos projetos. Depois eu queria explorar também os outros. Você falou o negócio da questão dos advogados, né? Processos judiciais. Processos judiciais realmente seriam para empresas que tenham mesmo, né? E uma pergunta, para empresas que tenham mesmo. Aquela que não tem processo judicial, que não, né? Que não tem essa situação, que seria lá o 1070, né? No caso do o 1070. Né? O 1070. Isso. Mas seria isso, né? Seria o 1070. Né? Para os casos, por exemplo, que a empresa fosse precisar entregar essa informação, a gente identificou assim, porque a gente começava as conversas, você tem processo judicial e tal, e a gente ia analisando e vendo se realmente, se aquele processo ia se enquadrar ali naquela entrega e tal. Mas o que a gente percebeu é que, de uma forma geral, ninguém tinha essa informação, nem no RP, muito menos lá na solução fiscal, porque geralmente a informação tão isolada nas áreas, né? Tá lá no jurídico, é uma coisa assim que a gente demanda pontualmente, e que não tem interface com né? Não leva para o RP, não leva para a solução. Então, foram informações assim que, via de regra, a gente viu que se os clientes tivessem efetivamente aquela operação, eles teriam problema, por exemplo, né, na entrega dessas informações. Perfeito. Normalmente as informações de processo judicial, elas são poucas, né? Exato. São poucas, aí não demanda, tá certo, um controle tão por tão complexo, né? tão complexo e tal, criar um sistema para fazer um controle disso, tá? E isso, então, o que eu tenho visto é o pessoal buscar mesmo, tá certo, no jurídico, falar, o que você tem? Tá, vai lá e Exatamente, e inclui manualmente, muitas vezes, na solução fiscal, né? Porque aí a solução geralmente tem essa possibilidade, né, de você incluir manualmente. Quando a informação é pouca, né, não tem volume, isso acontece de uma forma mais tranquila, né? O processo judicial já era uma coisa assim mais tranquilo para resolver. Eu vou só destacar aqui, tá certo, uma fala dela, que ela disse, sempre que vocês tiverem que corrigir uma informação, não vão corrigir lá na solução fiscal, não, tá? Porque toda vez que você tiver a mesma informação em 2 lugares diferentes, uma hora elas vão estar diferentes. Tá? É lei de Murphy mesmo, tá? Vai dar pepino lá na frente. Olha, só defender Então, ela. Defender ela aqui. Ela não tinha lugar nenhum. Aí ela colocou na solução. Entendeu? Colocou na solução. Tem uma agora. Tá só no lugar. Mas só tem um. Mas se você tiver que corrigir alguma coisa, deu uma advertência, um erro, vai, tá? Igual a gente faz a declaração, corrige lá. Não, vai na base de dados, corrige na base, tá? Processa de novo para ver como é que ficou. Tá? Esse é o modelo de compliance, sempre voltar, né, o máximo possível. Voltar, corrigir a informação originária. E essas informações como essa aí de processos, que por ela antes não ser solicitada em lugar nenhum, não tinha aonde colocar, né? Só mais uma, última. Então, em relação à questão dos dependentes, quando você citou ali a sua experiência, empresas, quais eram os casos, né, que você detectou a questão dos dependentes? Então, na verdade, a questão do dependente passa um pouco pelo processo também, tá? É assim, quando você tem a situação lá, algumas das empresas nem tiveram essa questão de dependente. Isso, mas a grande maioria, né? Porque a grande parte está indo lá pelo E-Social, né? Mas se tivessem também, teria essa questão de levar a informação para a solução fiscal, porque essa informação não estaria lá no RP necessariamente, e aí não chegaria, teria que ser uma coisa manual. Mas como seriam situações muito pontuais para quem tivesse,
também acabava caindo no exemplo do processo judicial de inserir ali manualmente. Pessoal, alguém do Teams tem algum comentário? Dúvida? Nunca foi uma tarefa fácil, né, Juninho, fazer a classificação do serviço, né? E agora a gente vê que existe uma exposição maior à fiscalização. Então, é um trabalho aí que a gente vai trazer sempre esse debate aí para alertar, né? Oi? Lançar as notas da competência. Sempre um desafio, né? Receber e registrar, né, corretamente. E assim, como você colocou na sua experiência aqui, quanto tempo que dura um mapeamento, né? Um mapeamento, você tem que envolver muitas vezes o setor de cadastro, porque esse cadastro item como serviço, aí cadastro item como serviço de manutenção, e aí o serviço chega de suporte, e esse mapeamento que você encontrou, quanto tempo que assim demora o mapeamento e as áreas, o envolvimento das áreas? Você vai só na área contábil, fiscal? Como é que é isso? Não, então, o mapeamento a gente pede aproximadamente 1 mês, tá? Mas a gente envolve todas as áreas que a gente entende que impactam a informação que vai ser entregue. Então, assim, a gente vai olhar a questão do departamento jurídico para ver se tem alguma coisa, o cadastro, né? A gente vai entender como é que acontece o cadastro, qual que é o sistema que eles usam, como que está esse sistema, qual a informação que tem nesse sistema, como que acontece a entrada dos documentos fiscais, né? A gente analisa a gente faz a análise de uma amostragem dos documentos, mas dura, né, aproximadamente 1 mês, assim, todo esse processo de envolvimento do nosso trabalho e do envolvimento das áreas do cliente. Bom, pessoal, dando sequência então aqui à pauta, nós temos um espaço para o momento patrocinador, que a Meet Platform vai apresentar com o Zé Adriano, e a gente sempre está atento às novas possibilidades e trazendo também para vocês algumas soluções para mostrar para vocês alguns caminhos também que nós acreditamos ser mais seguro, né, caminhar. Então, eu gostaria de convidar o Zé Adriano para apresentar a plataforma de compliance tributário para nós, por favor. Pessoal, o objetivo aqui é rapidamente contar para vocês o que a gente hoje, o que a gente está fazendo, e aí depois, quem tiver algum interesse, alguma demanda, a gente conversa com calma aí. Então, hoje, o Grupo LPJ ele é formado por 4 empresas. A Cerci é uma empresa focada em vender e implementar SAP, incluindo aí as migrações, né, nesse momento aí recente aí da mudança de versão para a nuvem. A Make é uma empresa focada em transformação digital, então ela apoia as empresas em qualquer demanda digital, então pode ser inteligência artificial, BI, pode ser ERP, em qualquer tecnologia, inclusive. A Base é uma empresa direcionada para suporte e sustentação de SAP. E a MIT é a empresa resultante da fusão da minha empresa, que é o SPED GSW, com o Grupo LPJ há 4 anos. E a gente desenvolveu uma plataforma de compliance que eu vou contar aqui para vocês. Essa plataforma ela é resultado do nosso trabalho aqui de 12 anos aqui em Minas, atendendo diversas empresas, algumas aqui citadas, né, alguns aqui presentes que a gente já atendeu aqui, Valéria, Juninho, Zé Vander, a gente atende, deixa eu ver aqui em Rosa é cliente nosso também, né? Então, nesse tempo aí, a gente atendeu essas empresas com soluções, software, serviço, né, treinamentos também, e o resultado disso é uma expertise nessa área de compliance que a gente traz na linha do que a gente entende que as empresas estão precisando, né? Resultado do nosso trabalho nessas empresas e das participações aqui no BXGDE há 6 anos. A plataforma ela foi desenvolvida na nuvem, a maior parte está na AWS, e a gente tem um modelo de integração com quaisquer ERPs, então não é uma integração com o SAP. É também com o SAP, mas pode ser com Proteus, com Oracle, com eventualmente qualquer sistema, porque ela foi desenvolvida com tecnologia API, né, Web Services, que se integram com qualquer sistema. A gente tem hoje integrações com fontes públicas, como a Receita Federal se integra, e privadas, como Systax, Serasa, por exemplo.
o modelo nosso é um modelo de assinatura, então a gente tem um conjunto de módulos que podem ser contratados em conjunto ou separadamente, e o nosso objetivo ele está dividido em 2 grupos. O primeiro é o preventivo, então ajudar as empresas a fazerem corretamente desde o início, evitando problemas mais na frente. E, ao mesmo tempo, né, trazendo automação que vai também reduzir a carga de trabalho e aumentar a qualidade, né? Nessa parte preventiva, a gente trabalha com saneamento e governança de cadastros. Aqui eu estou falando de CNPJs, de serviços, então a gente tem uma experiência muito grande com a questão da LC 116. A gente monitora hoje mais de 1.200 municípios, onde a gente tem o ISS de cada um desses municípios, e para cada serviço da LC 116, por exemplo. Também a questão de NCM, e a gente pode só fazer o saneamento ou também cuidar disso para frente, que é o que a gente chama de governança, né? Enquadramento tributário e motor de cálculo é a tributação da operação. Então, sabendo qual é o material e sabendo quem está comprando de quem é o comprador, quem é o vendedor, a gente consegue determinar a tributação, ICMS, CMS-ST, IPI, PIS, COFINS e I. E na parte de serviços, a tributação do ISS para os mais de 1.200 municípios e as retenções federais e a retenção do ISS. Geração e gestão de pré-notas é a geração de um espelho da nota, seja ele de serviço ou de mercadoria, que a empresa pode enviar junto com o pedido de compra, por exemplo. Se é para um fornecedor muito pequeno, para que ele possa copiar ali e fazer a nota corretamente, e se é para um fornecedor maior, para evitar divergências, né? Eu lembro de um caso que o Zé Wander me contou há muitos anos atrás, que eles lá na CBMM estavam comprando um equipamento muito grande, que eu acho que era da ABB e de uma outra empresa, que eu não lembro o nome, mas equipamento muito grande, e que as duas empresas tinham NCMs diferentes e tributações diferentes, né? Então, esse tipo de situação acontece com qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer lugar, né? E a legislação diz que não existe mais de uma NCM para uma mesma mercadoria. Se tem mais de uma, é porque alguém interpretou alguma coisa diferente, né? Então, o espelho da nota ajuda também nesse aspecto aí. Geração captura de nota fiscal eletrônica e CTE é o processo normal de lá no ambiente nacional, né, da nota fiscal eletrônica, buscar a nota fiscal eletrônica, o CTE e os eventos, uma carta de correção, um cancelamento e tal, que já tem muitas empresas que fazem isso, nós também fazemos. Já a parte de nota fiscal de serviço, a gente faz um trabalho diferenciado e eu posso afirmar que ninguém no Brasil faz isso hoje. A gente utiliza 2 soluções de mercado, então de partida a gente já faz mais do que uma qualquer separadamente, e a partir dessas 2, a gente tem um trabalho de automatização, de tratamento de defeitos, né, de incrementos de informações, e depois as notas que ainda sobram com alguma dúvida ou defeito, a gente tem um BPO de exceção, onde pessoas analisam e incrementam aquelas notas. Então, o que eu quero dizer? A gente pega em diversas prefeituras que permitem buscar, a gente lê conta de e-mail, a gente lê diretórios, a gente lê PDF, TXT, XML, link no e-mail. A gente já está em homologação com o ambiente nacional da nota de serviços, que a gente já falou aqui nas últimas reuniões do BXGDE. E a partir disso, a gente consegue entregar para o nosso cliente um volume mais rápido, um volume maior de notas, com uma qualidade melhor e num tempo mais curto, porque a gente entrega no final a nota 100%. Então, se veio sem valor líquido, se veio sem a LC 116, a gente trata isso. Se veio sem o município de incidência, a gente trata isso. Alguma parte automatizada e outra manualmente. Então, a gente hoje entrega para um grande cliente 20.000 notas de serviços por mês, serviços tomados. A gente entrega mais de 90% em até um dia útil, sem defeito a nota prontinha para ser integrada. Porque a maioria das ferramentas de mercado, como os 2 que a gente utiliza como base para tratar a nota, entregam a nota, mas com problemas, com defeitos, né? E a gente trabalha essa parte aí. Automação de entrada é pegar esses XMLs, né, seja ele de serviço ou de mercadorias, e automatizar dentro do ERP. Então, essa parte aí é o que a gente fala de
fazer certo ali do começo, né? A segunda etapa é a parte de cumprir, né, de atender o que o fisco está pedindo, e a gente aproveita aqui para agregar inteligência, gestão e automatizar também. A primeira etapa é a solução fiscal, então a gente ajuda as empresas aí a avaliarem, a gente não trabalha com uma solução fiscal específica, então a gente ajuda a empresa a avaliar a melhor solução fiscal e podemos ou não ajudar depois a implementar ou a manter essa solução fiscal. Depois, auditoria e cruzamento de arquivos, então a gente analisa os arquivos SPED, nota fiscal eletrônica, individualmente e cruza uns com os outros. Conciliações contábeis e financeiras, é a mesma dinâmica de auditoria e cruzamentos, porém em arquivos não estruturados, não oficiais, né? Então a gente pode cruzar aqui um DRE com um razão com um SPED, um relatório do SAP com um relatório do Master SAF, desde que determine quais são os campos que devem ser cruzados aí dos dois lados. Inteligência tributária utilities é um trabalho que a gente fez específico usando machine learning, buscando a parte de tributação de energia, que tem uma variação grande por estado e também por tipo de cliente, né? Se é quilombola, se é de baixa renda, se é indústria, se é comércio. Então, a gente fez isso também. Automação de execução do PVA é o processo de pegar o arquivo TXT, SPED fiscal ou FD contribuições, abrir uma máquina na nuvem, confirmar se o PVA está atualizado, executar no PVA, trazer os resultados, estando ok, fazer a transmissão, não estando ok, repete o processo, estando ok, faz a transmissão, né? E aí os dashboards associados a isso. Gestão e workflow de CNDs, a gente monitora as CNDs do cliente e através de uma hierarquia, à medida que acontece uma mudança para o bem ou para o mal, gera um workflow que pode ser manual ou automatizado, né? Tudo está preparado e pode ser configurado de maneira automatizada, gera as tarefas para os responsáveis com os respectivos prazos. Isso abastece o nosso calendário de obrigações e as pessoas são alertadas daquilo que elas têm que fazer, e aí se configura também o escalation, caso não se cumpra o prazo definido. Gestão e workflow de ECAC e DTS, a gente monitora as caixas postais, tanto do ECAC, né, quanto dos estados e municípios que têm um modelo automatizado, né, aberto, e a gente padroniza isso na nossa plataforma na nuvem. A gente gera o workflow, também automático e ou manual. A gente abastece também o calendário de obrigações com as tarefas que têm que ser executadas a partir daquilo. Então, por exemplo, o Estado de Minas pediu para refazer um SPED fiscal. Então, se já está configurado que aquele tipo de demanda, ele automaticamente vai gerar fulano, tem que fazer no prazo tal. Se chegou pela primeira vez, né, o cliente vai configurar aquilo e a partir daquele, chegando os outros, vão seguir a mesma linha. O calendário de obrigações, além dele receber as demandas do CNDs e ECAC e DTE, a gente mantém as datas de pagamento dos tributos federais, estaduais e municipais para 1.200 municípios. A gente mantém atualizada a data de pagamento dos tributos e as datas de transmissões das obrigações acessórias. Então, de maneira informativa, o calendário vai estar abastecido com aquelas datas de vencimento conforme a empresa, né? Os municípios e o estado e os impostos que a gente está sujeito ali. E aí, a partir dessa informação, a empresa pode criar um conjunto de tarefas e responsáveis a partir daquela data D-. Então, por exemplo, né, a ECD 31 de maio. Então, D-20 gera o relatório, D-15 valida no PVA, D-10 alguém aprova, D-5 transmite. Aí a Receita vem, o ano que vem faz diferente do que os últimos anos, prorroga a ECD um mês. Aí quem tiver usado essa nossa data oficial, automaticamente as tarefas serão prorrogadas em um mês. Para quem prefere usar data fixa, então dia 1º faz isso, dia 10 faz aquilo, dia 15 aquela outra coisa, pode usar também, tem as duas opções. Cada usuário vê no seu calendário as suas tarefas, são coloridas aquilo que está a vencer, aquilo que está vencendo hoje, aquilo que está atrasado, e tem o escalation. Então, se eu não cumprir, alguém vai ser avisado que eu não cumpri, e eu posso delegar qualquer tarefa também a qualquer momento, porque
está de férias, está ausente, ou estou com muita demanda, e quem vai cumprir a demanda é outra pessoa. E por último aqui, o BI fiscal é tirando proveito desse volume de informações dos SPEDs, nota fiscal eletrônica, gerar algumas visões pré-definidas para ajudar as empresas, tipo principais produtos, principais impostos, principais fornecedores, clientes, e outras que em projeto podem ser realizadas conforme a demanda das empresas. Eu achei que tinha um de serviços aqui, mas eu acabei ocultando. E além, né, da plataforma na nuvem, a gente presta serviços, então mapeamento de processos, como que a Simone comentou. Então a gente já fez E-Social, Bloco K, Reinf, FD Contribuições, SPED Contábil, ECF. No momento, Reinf é o que está dando mais demanda. Consultoria, treinamentos também a gente trabalha. E a gente apoia aí o BXGDE há 6 anos desde o início. A gente, como área fiscal, é importante conhecer essas ferramentas, né? Isso ajuda muito a gente, né? A gente tem Então, notas técnicas sem novidades para setembro, só temos essas duas aqui. E aí a recomendação de sempre vocês estarem atentos, e quando vierem os campos novos do IBS e CBS, vai sair uma nota técnica com um prazo aí de 60 a 90 dias, provavelmente, para as empresas se adaptarem. Tivemos nota técnica de MDFE e DTE. DTE é uma dessas obrigações que a gente fica triste quando são aprovadas. Então, fazia parte da Lei de Liberdade Econômica, foi derrubada e depois voltou e foi aprovada. É uma obrigação vinda da NTT e que conflita com o MDFE. Foi aprovada, então entubou, e aí agora tem um trabalho conjunto do ENCAT com a NTT para tirar proveito das informações. Então, já que aprovou, já que vai, que pelo menos diminua o impacto, né? Então, depois, quem quiser dar uma olhada. Aí teve a aprovação da desoneração da folha, a medida provisória da subvenção aí, que o nosso amigo Samuel e o Fernando aí comentaram. Foi instituído um grupo de trabalho para o CDE, então o Brasil continua, independente dos últimos 4 governantes aí, né, que eu me lembro, Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula, né? O atual. Então, em todos esses governos que eu me lembre, né? Antes da Dilma, não lembro agora de cabeça, mas todos eles sempre foram em direção à OCDE. E isso é bom, porque tem algumas questões que são benéficas aí, e aí agora foi criado um grupo interministerial, continuando aí o Brasil a buscar se adaptar. Saíram 2 portarias adicionando novas empresas às dispensadas da DAP aqui em Minas Gerais, né? Muita luta aí da FIENG e das empresas, né? E-Social e FGTS Digital, então foi finalmente implementado o FGTS Digital, e aí tem algumas notícias com cronograma e integração com o E-Social e tal. A partir da entrada em produção, a data de pagamento vai se unir ao INSS, né? Ao invés de ser no dia 7, vai ser lá no dia 15. 20, né? Desculpa, obrigado, Samuel. Dia 20. Aí teve uma nova versão do layout do E-Social implementada. Medida provisória foi criado, né? Recriado o Ministério do Empreendedorismo e Microempresa, né? O Confia, que também foi objeto aí do Fernando, foi no mês passado, né, Fernando? Teve uma portaria só atualizando que o projeto que eles estão fazendo piloto deve ser concluído até dezembro. Foi sancionada a lei do CARF, que a gente também já comentou aqui mais cedo. Tivemos a publicação de uma nova versão do Guia Prático. Não apenas do CARF, né? A lei trata de uma série de outras questões também. Isso aí, importante. Saiu uma nova versão do Guia Prático do ICMS e IPI, né, do SPED fiscal, e foi o último aqui.